Muito bom. Gente, então, minha proposta agora é a gente fazer uma oração e a gente começar a oficina. Essa oficina, geralmente, a gente trabalha ela em 1h30 a 3 horas. Vou desligar aqui porque eu Então, tô. eu não espero. Tranquila, Aline. Quem quiser desligar o vídeo, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar o meu ligado porque eu vou falar e é mais fácil de acompanhar. Mas essa oficina, geralmente, a gente trabalha ela de 1h30 a 3 horas. Então, eu acho que vai ser mais produtivo se a gente for devagar, der bastante exemplo, comentar bastante, e a gente faria ela em 2 sábados, né? Um nesse e um no outro, já era o meu plano. Mas vamos ver como vai. E aí, queria orar primeiro, antes da gente começar a oficina, e a gente para, gente, mais ou menos umas 9h30, 9h40, porque aí a gente ora também no final, pega os pedidos de oração, e aí encerra até as 10 para não ficar muito tarde para ninguém. E na semana que vem a gente continua, tá bom? E aí eu tô deixando gravado, né? Está sendo gravada a reunião, porque se alguém quiser assistir depois, quiser rever algum tópico, pode por 21 dias. Gente, o Paulo tá olhando para cá porque agora a câmera é aqui, mas a tela que a gente está olhando vocês é daqui. Mas daqui a pouco eu vou olhar para o PDF, aí eu não vou olhar mais para cá, tá? Então, todo mundo recebeu o PDF, né? Tá todo mundo com ele aí. Eu mandei no WhatsApp, tá no Teams. Se alguém não achou, eu mostro. Tá em todo lugar. E aqui no Teams, eu também coloquei. Cadê o Teams, gente? Aqui. Aqui no Teams, eu coloquei nos. Se você vir aqui em Jubazu, ó, Jubazu. BI Oficina. Opa, aqui. Files, arquivos, né? Eu coloquei vários livros também que são relacionados com esse tema. Quem quiser e deveria, todo mundo ler, tem vários livros interessantes. Eu vou falando sobre alguns deles durante a nossa exposição, mas na segunda parte, hoje nem tanto. Então vamos orar? Pode ser? Bom, acho que sim, né? Não tô vendo, mas eu acredito que sim. Tá bom, vamos orar então. Gente, aí se tiver alguém, pode escrever aí no chat que tá aberto aqui, a gente consegue ver, tá? Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos por esses irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, nesta oficina de estudo bíblico. Agradecemos porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia é infinita e ela dura para sempre, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados e pedimos agora, Senhor, que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para a gente poder estudar a Tua palavra, Pai, com mais profundidade, amor e zelo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, meu amor. Gente, então, essa é uma oficina de estudo bíblico indutivo. Alguém aqui já ouviu falar nisso antes da gente ter essa oficina, antes de eu comentar sobre o assunto ou não? É novidade para todos. Ok, ninguém vai falar nada, eu vou falar sozinho 1 hora, tudo bem. Eu ia colocar no chat, mas não está disponível para Pode mim. pôr. Ai, Aline, é porque você tá de convidada, que coisa maluca. O meu Não tem problema, aplicativo não. não presta mais. Eu tenho que desinstalar ele e tentar instalar de novo. Oh, Deus. Tudo bem. Eu ia falar que eu nunca tinha Pode falar, pode falar. Você nunca ouvido tinha ouvido também, né? do estudo, tipo desse estudo indutivo, mas a palavra me leva a refletir o que poderia ser. É um estudo voltado mais a fazer a pessoa refletir e ela mesma aprender. É mais como a gente Exatamente. nós somos mais como Aline. um instrutor, né? Isso. Perfeito. Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui e depois eu vou pedir para vocês me ajudarem a ler, tá? Então, o estudo bíblico indutivo é uma forma de estudar a Bíblia
com um pequeno grupo de maneira interativa. Num estudo bíblico indutivo, procuramos deixar que a Bíblia fale por si mesma. A pessoa que coordena o EBI não faz um sermão sobre o texto e nem defende as conclusões do seu estudo prévio, mas se coloca como mediador e facilitador de uma discussão, fazendo perguntas e promovendo a participação de todos. A pessoa que coordena o EBI não faz um sermão sobre o texto, nem defende as conclusões do seu estudo prévio, mas se coloca como mediador e facilitador de uma discussão, fazendo perguntas e promovendo a participação de todos. E aí, como a Aline falou, é chamado de indutivo porque induz, leva o ouvinte a descobrir por si próprio as respostas das perguntas que estão no texto. Gente, para vocês que participam da Juba Azul, pelo menos nessa direção, digamos assim, comigo e a Carol, não é muito novidade isso, né? Por quê? Porque a gente sempre lê um texto bíblico e começa a discutir sobre ele, faz pergunta, fala, e a gente tem estudado textos sequenciais, né? Então acaba que muitas perguntas do contexto já ficam respondidas no início do nosso estudo, né? Por exemplo, ano passado a gente estudou João, né? Então, quando a gente começou a estudar João, a gente já falou que João era um evangelho diferente, que não tinha todos os milagres de Jesus, que era um evangelho que tinha muito discurso, porque ele era o último a ser escrito. Então, esse tipo de pergunta e de fala, a gente até já falou nos primeiros estudos, então a gente não fica repetindo sempre. E aí, no estudo bíblico indutivo, a ideia é essa, é a gente pegar um texto bíblico, ler e expor esse texto bíblico de maneira a fazer a pessoa que está participando do estudo chegar a conclusões, né? Você está induzindo por meio de perguntas. Eu quero participar também. Acho que, além de fazer, né, um estudo bíblico, é uma forma também da gente estudar a Bíblia sozinho, né, digamos assim. Pegar um texto bíblico e ter condições de interpretar esse texto sem sair do contexto e pegando, né, a partir desse texto, aplicações para a sua vida que não são aplicações superficiais, digamos assim, né? Você realmente consegue, fazendo algumas perguntas para o texto, entender essa passagem bíblica. E acho que, para mim, pelo menos na minha vida, o que o EBI me ensinou foi mais, claro, né, também relacionada a fazer um estudo para um grupo e tudo mais, mas foi também para o meu estudo pessoal da Bíblia, sabe? Algumas coisas que eu venho notando até agora nesse estudo temático que eu tenho feito é que as associações que eu consigo fazer entre um texto e outro da Bíblia, elas têm muita base nesse estudo do EBI que eu aprendi. Enfim, é isso. Aí, gente, só informações, tá? O EBI, esse tipo de estudo, é aplicado em todos os grupos da BU, né? Aliança Bíblica Universitária, que eu e a Carol fizemos parte durante a graduação. Foi lá que a gente aprendeu e desde que aprendemos, viemos evoluindo, fazendo estudos na universidade. E na igreja, geralmente, o que acontece? Às vezes, os jovens, os adolescentes com quem a gente trabalha, às vezes não são acostumados. Então, a gente faz uma adaptação, que eu até brinco que é essa oficina aqui, parte 2, né? Que se depois vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer, né? Que existe uma segunda oficina, ela se chama Como Transformar o Seu EBI em uma Exposição Bíblica, né? Que é a gente aplicar essas técnicas para transformar o que é um estudo bíblico em uma pregação. E vocês já viram eu e a Carol fazendo isso. Por exemplo, né? Até a Chesley já fez, às vezes sem o nome, né? Que é você fazer as perguntas para o texto e trazer para uma discussão. A gente já fez isso, né? Vamos abrir para discussão. Mas, previamente, você já tinha preparado algumas coisas para falar sobre esse texto que tem a ver com as perguntas, que tem a ver com o seu estudo, né? Então, como a Carol falou, né? Serve para um grupo
que você quer fazer? Você quer convidar um amigo para estudar a Bíblia? Quer convidar um colega de trabalho? Enfim, você pode fazer isso e todos podem fazer, tá? Viu, seu Rogers? Você pode fazer também, não é só eu e a Carol. Usando como base É para todo mundo. aquele princípio de que a escritura fala por si só, né? Todo crente é um estudioso ou estudante da Bíblia. A gente não pode terceirizar essa função só para o pastor ou para as pessoas que pregam na igreja, né? Todo crente ele precisa ser capaz de sentar com a outra pessoa e falar assim, mais do que simplesmente pegar aqueles textos. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha umas Bíblias que tinha no final da Bíblia umas indicações de capítulos para quando a pessoa está com dor, quando a pessoa está enlutada, quando a pessoa está isso e aquilo, né? Acho que mais do que fazer isso, a gente é capaz de levar as pessoas a ouvirem o evangelho, né? Não que isso seja... Pois é, Bia. Não que isso seja errado, mas às vezes pode ser um pouco superficial, né? A gente simplesmente, tipo, recorrer a textos pré-prontos que outra pessoa já fez essa leitura. Como dizem em 1 Pedro, nós temos que ser sempre prontos a dar a razão da esperança da nossa fé, né? Isso. Então, todos nós. Todos. Tá bom? Gente, aí a oficina, ela é aberta, tá? Quem quiser ir escrevendo no chat, quiser ir falando também, pode interromper, não tem problema nenhum. Vamos então para vantagens. E isso aqui, a gente está fazendo essa oficina para que tenha um objetivo, né? São dois, eu diria. Três, talvez. O primeiro é que todo mundo aqui tenha capacidade de estudar a Bíblia por si só. É uma coisa muito importante e eu e a Carol temos reforçado muito isso com todos vocês em todas as oportunidades que nós temos. A segunda é que nós vamos estudar Josué. A Débora já está lendo, né? E assim que a gente terminar essa oficina, a gente vai iniciar nossos estudos de Josué, sugeridos pela Chelsea, e todo mundo aqui vai dar estudo, né? Não vai ser só eu e a Carol e a Chelsea, ou só eu e a Carol. Não, cada semana vai ser uma pessoa. Que quiser, né? Claro, não vamos obrigar, mas a ideia é que todo mundo se desafie. A ideia é ser um ambiente para formação, né, de todo mundo. Porque quando eu dou estudo, por exemplo, eu me sinto muito, muito feliz, assim, de aprender aquelas coisas, sabe? Mais do que simplesmente estar falando para vocês, ou, enfim, para qualquer outra pessoa, esse momento de estudar a Bíblia por um propósito específico, tipo, para falar para alguém, é uma coisa que parece que fica muito mais na gente do que quando a gente ouve outra pessoa, sabe? É uma coisa muito boa. E acho que é legal a gente se desafiar nisso, né? E o terceiro ponto é que todos nós temos contato com pessoas que às vezes são crentes, mas precisam de alguma edificação, ou não são crentes, se você pode começar um estudo bíblico na sua casa. Claro que a gente está numa situação de Covid, né? Diferente, mas para todo mundo ter a oportunidade de começar um estudo bíblico com alguém, às vezes com um colega, com um amigo, com um colega de trabalho, enfim, às vezes até com os nossos pais. Tem muitas oportunidades aí que o Senhor nos dá. Bom, vamos falar de algumas vantagens, tá? Agora eu vou pedir para outra pessoa ler, não eu. A Bia já não leitura oficial. Os educadores nos ensinam. Os educadores nos ensinam que uma pessoa lembra só 10% do que ouve, mas 50% do que ouve e fala. Pode continuar? Pode, se eu quiser interromper, eu te falo, Bia. Tá. Um líder pode dirigir esse tipo de estudos, mesmo que não seja um grande conhecedor da Bíblia. O papel dele não é dar todas as respostas. Isso aí é importante, gente. Então, só essa, Bia. É que isso é legal. Então, todo mundo aqui pode conduzir esse tipo de estudo. Vou desligar o microfone quando a Bia for ler, Roger, sem problema.
Obrigado por avisar. Então, todo mundo pode fazer esse tipo de estudo, não é para uma pessoa específica, enfim. Todos são capazes, né? Pode seguir, Bia. Há mais oportunidades para os participantes fazerem perguntas do que num culto ou numa palestra. A informalidade do grupo deixa as pessoas mais à vontade para expressar suas dúvidas e receber esclarecimentos. Permite aos participantes a emoção de descobrir a verdade pessoalmente, em vez de ouvi-la proclamada por alguém. Essa verdade geralmente tem mais significado para a pessoa e estimula o estudo pessoal da Bíblia. Gente, essa aí é muito interessante mesmo, né? Porque a palavra do Senhor tem poder. A nossa não. Mas a do Senhor tem. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, a tia Lê deve ter pegado. Mas, deixa pra lá. O Senhor fala por meio da Bíblia. Ele falou conosco, continua falando conosco e fala com os nossos amigos, mesmo que você não tenha as respostas para dar para ele, mesmo que você não saiba muito bem o que dizer, o Senhor fala com as pessoas, assim como fala com você. Então, esse ponto 4 aí é muito importante para a gente lembrar que não é nossa argumentação, nossa retórica, nossa exposição, é a Bíblia. E o EBI estimula a pessoa a estudar a Bíblia, né? A ler o texto. O Espírito Santo não concede toda a verdade a uma pessoa só. Você pode aprender da contribuição dos outros e sua descoberta pode esclarecer algo a outro membro do grupo. Também é legal, acontece muito na EBI. Às vezes você faz, aí você vai para o grupo, aí a pessoa fala uma coisa e você fala, nossa, eu não tinha visto isso. É normal, sempre acontece. Bom, agora nós vamos entrar em como preparar. E aí, aqui, gente, eu vou fazer algumas aplicações já. Vou fazer 2 aplicações para ficar mais fácil, tá? Vou fazer aplicando para o nosso estudo de Josué, que é o próximo, e vou fazer aplicando no estudo de João, que foi o que passou, tá? Então eu vou misturar. Se alguém lembrar do estudo de Timóteo, dá para falar um pouco dele também, mas serve a mesma coisa. Vamos lá, então. Eu quero alguém para ler essa parte 2, que não seja a Bia, e nem eu. Como qualquer outro trabalho para Deus, a elaboração de um estudo bíblico indutivo deve começar com muita oração, pedindo a orientação de Deus. Em seguida, é necessário fazer a escolha de um texto bíblico apropriado. Para isso, você deverá levar em consideração o seu público-alvo. Se o público for cristão, o foco deve ser crescimento. Se o público for não cristão, o foco deve ser o evangelístico. Definindo isso, verifique. Rogers, deixa eu te interromper aqui. Essa parte do público, ela é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente se esquece de onde a gente está. Nós, aqui, né, a Juba Azul, por exemplo, nós somos um grupo em que, em teoria, né, pelo menos nessas reuniões virtuais, estamos nos reunindo entre irmãos, entre crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, tem determinadas palavras e termos que eu posso usar aqui entre nós que não vão causar nenhum tipo de estranheza ou surpresa ou assim, não teremos problemas de comunicação. Se eu usar a palavra propiciação, redenção, temor do Senhor, são expressões que nós, enquanto crentes, por mais que por vezes a gente não saiba o que está por trás da expressão ou não lembre os versículos, são expressões que conhecem, que vocês conhecem, né? Que nós conhecemos. Então, isso aí deixa as coisas, a comunicação muito mais simples em termos de posso usar as palavras que eu sempre uso. Agora, se algum de vocês, em algum momento, for fazer um estudo bíblico, uma pessoa que não é cristã, aí você tem que pensar muito bem no sentido de que
A pessoa não vai conhecer essas palavras, ou não necessariamente ela vai saber o que é redenção, o que é propiciação, o que é regeneração, eleição, enfim. Um monte de palavras que predestinação não tem na Bíblia, né? Então não precisa. Mas tem sim, claro que tem. Predestinados. Acho que em Romanos fala. Tem. É porque tem uma versão que fala outro termo. Ela é eleita, segundo a presciência. Enfim, tá certo, perdão, meu amor. Mas de qualquer forma, a gente tem que pensar direitinho, né? Para que público a gente está falando. Mas, então, às vezes Oi, Roger. Espera aí. Quando você fala cristãos, isso inclui os cristãos católicos também, ou é só realmente cristão protestante? Vamos lá. Aí você entrou numa pergunta complicada, né? Porque o que acontece? Isso acontece dos dois lados, tá, Roger? Eu acho que do lado protestante e do lado católico, tá? Existem católicos que não são praticantes, né? E esses católicos, apesar deles crerem em Jesus Cristo, os não praticantes não estudam a Bíblia, não conhecem determinadas expressões, determinados textos bíblicos, às vezes nunca nem leram, né? Geralmente deixa só o Salmo 93 aberto em casa, na Bíblia, né? Então, oi? 91. É o 91? Eu sempre confundo. Enfim. Então depende muito. Você que vai ter que ter o tom. Você que vai ter que conhecer a pessoa. Então, talvez um meio termo, né? Você pode usar alguns termos que a pessoa já conhece, né? Fé, sem definir eles. Mas outros você vai precisar explicar, né? Quando chegar num determinado ponto. E aí, também, falando sobre isso, Roger, existem alguns textos que, para você fazer um estudo bíblico evangelístico, eles não são textos bons. Porque eles são textos que você vai precisar explicar muita coisa. Por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui. A Aline está estudando Isaías. Isaías é um texto maravilhoso, mas ele é um texto difícil se você não é cristão, se você nunca teve contato com a Bíblia. Por quê? Porque é um texto que acontece relacionando com o povo de Israel e Judá em uma data específica, com profecias específicas, com um contexto histórico, então, assim, com povos em volta. Então, assim, tem um monte de coisa para você entender uma pequena pedacinho de texto bíblico. Vai lá ler profecia contra Moabe. Cara, o que é Moabe? Esse povo não existe hoje. O que é isso? Você vai ter que... Cara, Moabe. Tem que voltar lá em Ló para explicar quem são os moabitas. Talvez alguns textos bem específicos, né? De Isaías, por exemplo. Mas, em geral, o livro é meio difícil. Nesse sentido. Livros do Velho Testamento, em geral, são difíceis por isso. É igual pegar, tipo, Hebreus, que tem uma carga muito forte da lei, né? Justamente de trazer o Antigo Testamento. E aí a pessoa vai ficar muito perdida, né? Até se for um católico, ou dependendo até um evangélico, né? De uma igreja que não tem costume de ler muitas coisas da Bíblia, que fica mais em alguns textos específicos. Depende muito de você ter o discernimento, sabedoria e pedir a Deus. A gente sempre recomenda, se você está fazendo um estudo bíblico com alguém e você não tem certeza do que ela conhece da Bíblia, ou você tem dúvidas, fique nos evangelhos. Faça estudos bíblicos nos evangelhos, porque é Jesus. A chance de você errar no sentido de escolher um texto que você pode acabar se perdendo é muito menor. E, querendo ou não, se você se perder, você está falando de Jesus. Então, você está falando da pessoa do nosso Senhor, né? Da pessoa certa. Mas aí, novamente, né? Mais para frente, quando for para fazer o estudo bíblico mesmo, que essa parte é só uma parte introdutória, né? Mais para frente, quando for nas perguntas, aí você
Assim, pode usar para qualquer texto que for, para qualquer Sim. livro da Bíblia, né? E também, se for num contexto nosso, por exemplo, né? Pode também usar para qualquer... Quando é um contexto entre irmãos, né, entre crentes que conhecem a Bíblia, é muito mais tranquilo, né? Por exemplo, a gente vai falar de Josué. É, todos aqui sabem que Josué foi o sucessor de Moisés, guiou o povo na Terra Prometida, é, liderou o povo na queda das muralhas de Jericó. No fim do livro, fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, você pode até não saber os pormenores da história, mas você tem uma noção de quem foi esse personagem bíblico. Então, é muito mais tranquila essa comunicação. Ela já está pré-estabelecida. Antes mesmo da gente falar qualquer coisa, você já tem uma ideia, né? Pode surgir algumas palavras, né, que seja necessário você conceituar, mas é mais fácil. Sim. Então aí é por isso que essa primeira coisa que está aí, né? Seu texto não é complicado demais para o seu público? Ou será que não é simples demais? É isso. Tenha sempre essa reflexão quando você for fazer um estudo bíblico com alguém. No nosso caso, é o texto de Josué, que a gente já fez. Ele não vai ser nem complicado demais, nem simples demais. É uma narrativa do Velho Testamento, nós conhecemos. Estudamos João, a mesma coisa, né? Enfim. Rogers, pode continuar lendo. Sua passagem bíblica. Mas antes eu tenho uma dúvida, eu vou tirar. No caso, então, o EBI também não é tipo assim, a seleção dos textos não é baseado em tema, então é baseado em livros, é isso? É isso? Então, isso é interessante, bem legal. O EBI, ele é um estudo bíblico indutivo. Então, ele é um estudo de um trecho da Bíblia. Ele é expositivo. Ele é expositivo. Você vai pegar um trecho da Bíblia e vai estudar ele. Você não vai expor um tema. Isso, eu não sei quantos de vocês conhecem sobre esse assunto ou não, sobre pregações temáticas e pregações expositivas. Tem muitas diferenças entre elas, tá? E no meio batista, vocês já devem estar bem acostumados, impera de maneira soberana, praticamente, pregações temáticas, tá? O que acontece? Qual que é a diferença? Pregações temáticas, eu pego um tema e pego vários textos da Bíblia para me suportar, para me apoiar, né, nesse tema. Pregação expositiva, você pega um texto e expõe o que esse texto quer dizer. As duas podem ser edificantes, as duas têm sentido, mas elas não são equivalentes. E, assim, eu tenho preferências pessoais, não é o momento da gente falar disso, mas o EBI, ele tem mais a ver com a pregação expositiva. Então, não é que é por livro, Rogers, é por trecho da Bíblia, né? Que você vai trabalhar. Sua passagem bíblica toca algum tema polêmico? Este tema trará uma discussão produtiva? É aconselhável que se evite temas polêmicos em estudos evangelísticos, pois geralmente necessita de um conhecimento bíblico maior, o que geralmente não é o caso de um cristão. Você vai conseguir ativar... Rogers, rapidão. Só essa daí que é bom comentar também. É aquilo que eu estava falando. Dependendo, você vai pegar um texto bíblico que vai trazer à tona, sei lá, o debate entre calvinismo e arminianismo. E aí, pode ser que esse debate polêmico não traga nada de bom para o estudo bíblico. Quando a gente estava... Não traga nenhum resultado, vai só gerar polêmica pela polêmica. Na BU acontecia muito de, às vezes, ter um estudo bíblico com muitos cristãos, mas tinha um não cristão. Então, às vezes, você tem que até adaptar a sua estratégia na hora, improvisando mesmo, para não ficar polêmico demais. Se ficar polêmico, você corta, você fala, não, vamos para a próxima, porque tem horas que as polêmicas não trazem discussão, né? Então, ou não trazem proveito. Então, tem que ter sabedoria, tá? Mas
O nosso primeiro aqui, que a gente vai fazer de Josué, ele vai ser tranquilo, porque a gente vai estar em casa, né? Aspas. Então, já vai dar para vocês aprenderem um pouco sobre como preparar isso, como se esquivar de temas, às vezes, que não trazem discussões muito produtivas. Você vai conseguir tirar algum resultado prático, uma aplicação para os participantes? Qual é a conclusão? Com o tempo de que dispõe, você conseguirá completar todo o estudo? Na verdade, eu tenho um comentário também, você vai conseguir tirar. Então, às vezes, pelo que eu estou entendendo na IBI, você, na verdade, não vai concluir para a pessoa que tem que tirar a própria conclusão dela. Mas se a pessoa pergunta, e essa pergunta remete a alguma conclusão, como é que fica? Aí você já está pulando para a próxima parte da oficina. A oficina é exatamente isso. Mas o que a gente vai aprender, Roger, basicamente como você mostra para a pessoa o que o texto bíblico está falando. Você vai voltar a falar, vamos ler o texto de novo? Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Mas sobre você perguntou, você falou um pouquinho do resultado, né? Como que você quer chegar no resultado se você não vai responder a pergunta da pessoa? A ideia é que, com as perguntas que você faz, você vai ajudar a pessoa a chegar na conclusão que você já chegou antes, né? Mas você vai fazer ela chegar. Então, a ideia é essa. O resultado é que ela chegue... Você induz, né? Você está induzindo, né? Você está fazendo ela chegar numa conclusão a partir de um raciocínio, né? Exatamente isso que é uma indução na ciência, digamos assim. E a questão desse ponto aí é que muitas vezes já aconteceu muito, a pessoa faz um estudo, mas quando acaba, você fica assim, eu não peguei, não entendi onde é que a pessoa queria chegar. Já aconteceu uma vez, teve um colega nosso que fez um estudo de um texto bíblico, a gente ficou, mas qual é o ponto? Onde chega? Não entendi nada. Tipo assim, falamos de muitas coisas, falamos do texto bíblico, mas não tinha conclusão, sabe? E a outra questão é o tempo, tá? Essa questão do tempo, é... na nossa igreja a gente está bem acostumado, né? A professora acaba bem cedo. Mas ela é importante, tá, gente? Porque às vezes depende muito do contexto, né? Nesse contexto que a gente está aqui virtual, é até mais tranquilo, porque tá cada um na sua casa já. Mas quando... A Débora fez uma pergunta, agora vamos olhar. Mas quando a gente está presencial, essa questão do tempo fica um pouco mais preocupante, porque às vezes você gasta muito tempo uma pergunta e não avança. E aí começa a dar o horário, tem gente que tem que ir embora, enfim. Pode gerar algum desconforto que não é legal. E às vezes a pessoa vai embora sem terminar o estudo. Então é bom a gente sempre estar atento, combinar, né, direitinho. Às vezes, quando é você e um amigo, sei lá, seu colega de quarto, vai ser pessoa que mora bem pertinho, aí pode ficar até mais tarde, tudo bem, né? Mas tem que sempre pensar nisso, tá, gente? Débora fez a pergunta seguinte: o perfil do líder pode interferir na conclusão do ouvinte? Pode. Pode sim, Débora, porque o que acontece? A ideia do estudo bíblico não é uma pregação. Então, você vai guiar a pessoa para uma conclusão que está no texto bíblico já. E se você, dependendo da forma que você fizer isso, se você tentar impor coisas, claro que depende muito da pessoa, né? Isso vai depender muito do ouvinte. Não gosto de falar ouvinte, tá? É do participante, porque todo mundo participa. Mas dependendo da forma como você põe as coisas, como você fala, a pessoa não aceita a conclusão, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar um texto bíblico hoje, que é Marcos 2. Aí você fala assim, Jesus fez isso por causa disso. Aí você, que está lendo o texto bíblico, você vê que, mas eu não consegui entender. E eu, sou o condutor, sou o líder, estou fazendo uma afirmação.
extra-texto, né? Afirmação que não está no texto. E aí, como eu vou estar guiando o estudo, você pode, na sua cabeça, falar, uai, mas então eu não vou confiar nisso que ele está falando, porque ele mesmo está falando dele, então essa questão aí do perfil pode influenciar sim. E positivamente também. Se é uma pessoa que deixa todos falarem, que é um exemplo, né, para as outras, naturalmente é uma pessoa que vai ser mais facilmente ouvida, né? A gente faz isso com todo mundo, né, gente? Infelizmente, nosso coração é terrivelmente mau, como já diria Jeremias, muito enganoso. Se a gente gosta de alguém, se a gente tem algum tipo de afinidade, a gente escuta a pessoa melhor, se dá mais atenção. Se não, você dá menos atenção. Né? Isso acontece com a pessoa, acontece com um assunto, que às vezes é um assunto que você não tem interesse nenhum. Então, tem interferência sim. Então, a gente tem que tentar ser o mais transparente, bíblico, participativo e inclusivo possível nesse sentido do estudo bíblico. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos seguindo então. Aqui, gente, é o acrônimo, tá? EBI é joia, tá? No contexto da ABU, era OIA. Mas aí, depois de um tempo, a gente começou a pôr o J, para ninguém esquecer do joelho. Então, oi? O que você ia falar? É porque pra mim sempre foi joia. Ah, não era não. Era Teve uma Oia. oficina que esqueceram. Não, originalmente não era joia, era Oia. Que era de olhar. Então, vamos lá. Joia é o acrônimo que define a EBI. Então, aí o código tinha perguntado, como que eu vou fazer? É por meio desses passos. Quais são os passos? Joelhos, observação, interpretação e aplicação. E aí nós vamos usar um texto de exemplo para a gente poder trabalhar hoje. É Marcos 2, de 1 a 12. E aí, no restante da oficina, quem já deu uma olhadinha, nós vamos passar em todos esses tópicos, um por um. Mas antes disso, nós vamos ler o texto bíblico. Vamos lá, em Marcos 2, de 1 a 12. Todo mundo pega sua Bíblia, virtual ou papel? E eu preciso de um leitor, que eu tô falando muito. Se ninguém se voluntariar, eu leio. Pode ler? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém. Então, esse é o texto que a gente vai usar de exemplo, tá? Para a gente aplicar aqui os passos do EBI, tá bom? Bom, o 3 é os joelhos, ele é o passo mais simples, porque ele não está relacionado diretamente com o estudo, né?
Ele é um que vem antes, né? É o pré-estudo bíblico. Então, joelhos, preciso da graça de Deus aqui e agora. Não é para mim, não, amor. Reconheça que Deus é soberano. Ele é quem revela o significado da Bíblia. Reconheça a dureza do seu coração e peça ajuda para responder à palavra estudada com fé e com obediência. Peça vigilância na observação, iluminação e entendimento para interpretação, discernimento na aplicação e criatividade para montar o estudo. Então, o joelho é aquilo, né? A gente tem que sempre colocar diante do Senhor o que a gente está fazendo e o estudo bíblico não é exceção. Então, colocar nas mãos de Deus, reconhecer que a gente é limitado, a gente não vai conseguir entender toda a grandeza do texto bíblico, de tudo que o Senhor fez, né? Mas pedir a Ele zelo, né, da nossa parte para poder preparar um estudo bíblico e criatividade, né? Às vezes tem coisinhas que dá para fazer que ficam bem legais, né? A Chelsea é muito boa nisso, nas aulas da EBD ela sempre fazia uma coisinha criativa, a Márcia também, né? Então é bem legal. Bom, vamos agora para a parte 4, que é a parte da observação. O que o texto diz. Nessa parte, gente, eu vou pedir para todos vocês que estão aí pegar um papel, uma caneta. Quem não quiser papel e caneta, abre um Word e vai fazendo juntos aqui para a gente poder já ir treinando, tá? Porque isso aí faz parte de toda a ABI. Leia com cuidado. Olhe, observar é olhar, né? Para ver o que de fato está escrito na passagem. Leia como se você nunca tivesse lido. Não suponha que você já sabe o que está escrito. Isso é uma coisa que a gente faz, né? A gente põe o que a gente pensa no texto e não deixa o texto falar. Então, não faça isso, né? Tire essa trave que está no seu olho. Esse texto é um bom exemplo disso, né? Que é um texto muito conhecido, assim. A gente conhece ele desde quem é cristão desde pequeno, assim. A gente escuta desde as aulas da EBD, né? Aí, quando a pessoa começa a ler, a gente já fala assim, mas ali na frente vai vir, o povo vai abrir um buraco no teto e aí Jesus vai falar para ele levantar e sair andando. Só que a gente não está lendo realmente o texto, né? De novo. Sim. Então, vamos lá. Anota aí no seu Word ou no seu papel. Todo mundo tá pronto ou dá mais um tempinho? Eu não vou fazer porque eu já fiz, tá, gente? Tá aí na oficina. Não olhem a cola, tá? Não é para olhar a cola. Tem a cola aí no PDF, não é para olhar. Tem. Eu devia ter colocado de cabeça para baixo. Mas enfim. Também não quis complicar. Gente, todo mundo pronto? Dá uma reação aí, quem estiver pronto, dá um joinha. Sim. Só um pouquinho, eu tô terminando de fazer um negócio aqui, já tô indo. Ok. Guarda no Rogers. A Aline tá acordada ainda? Tô sim, Tá bom. estou pronta. Então tá bom. Então, estamos aguardando apenas o Rogers. Que a Débora e a Chelsea estão prontas também. Então, meninas. Tô abrindo o aplicativo aqui rápido para escrever, fazer as anotações. Ok. Gente, é claro que a gente está fazendo escrito hoje para praticar, tá? Com o tempo, você vai conseguir fazer isso de cabeça. Fica mais fácil. É só quando a gente está fazendo as primeiras vezes ou é um texto um pouco diferente que você vai precisar fazer isso, tá? Vamos lá, então. Faça perguntas a si mesmo. Aqui tem algumas perguntas, tá? Não são todas, mas é só para mostrar. Que tipo de literatura é essa? Escreva aí no seu papel, no seu celular, no Word, ou na cabeça, se não tiver como agora. É narrativa? É uma mensagem discursiva? É uma poesia? É um texto filosófico? É uma profecia? Na Bíblia tem um monte de tipo de texto, né?
Então, qual que é a desse texto aqui que a gente lê? Aí, depois, qual que é a estrutura básica dessa passagem? Identifique os blocos principais e dá um título a cada um. Isso aí, gente, é porque a gente é muito preguiçoso, né? As nossas Bíblias já vêm até com a divisão, mas as Bíblias originais não têm essa divisão falando o que vai acontecer nesse texto, né? Tem um resumo em cima. Então, assim, pensa, se você fosse contar essa história para alguém em 3, 4, 5 frases, como você contaria? Ó, versículo 1 ao 2 acontece isso. Depois de 3 a tal, isso. E isso, e isso. Enfim. Então, como você dividiria? Pode fazer aí. Essa demora um pouquinho mais para fazer. Bom, vocês querem ir fazendo, ou eu falo tudo e depois vocês fazem, eu dou um tempinho. O que é melhor? Quando tá presencial é mais fácil, todo mundo já vai fazendo, você vai vendo. Agora aqui não tem como. Bom, eu vou falando, então, ou não. Só me dê um retorno, gente. Se eu vou falando, eu só espero um pouquinho. Bom, ninguém tá falando nada, então acho que é por esperar. Vou esperar. Todo mundo fazendo. Lembrando que não tem resposta certa, né? Não, nesse aqui não, né? Na Nesse caso da estrutura, estrutura. não. Na literatura tem. Sim, sim. Tô falando da estrutura, porque às vezes a gente pode dividir. É mais as formas mais fáceis de enxergar a história pra gente, né? Como que a gente consegue entender Isso. a história de uma forma mais dividida. Isso. Pode continuar. Então, tá bom. Qual é o contexto? Aqui é contexto histórico. Então, quem são essas pessoas? Elas são de qual nacionalidade? De que cultura? Onde que elas estão? Que período da história que a gente está? Não precisa dar muitos detalhes aqui, não. É só você colocar o que você acha que está acontecendo na história, nessa época. Só para a gente se situar. E o contexto textual, que é como essa passagem se relaciona com a anterior e a posterior. Aí, essas outras duas, no caso, não vai dar para responder agora, né? Porque a gente não está estudando o texto como um todo, né? Qual é a função dessa passagem no livro e como ela se relaciona na Bíblia? Tem textos que a gente precisa ir atrás disso, né? Esse aqui, a gente está pegando uma história de Jesus, não precisa. Agora.
Mas a anterior e a posterior sempre é importante olhar, gente. O que aconteceu antes e depois. Aí, vamos seguindo, enquanto vocês vão escrevendo aí. O autor declarou, deu a entender seu objetivo? Tá bem claro qual que é o objetivo do autor? E aí, só lembrando, tem determinados tipos de texto que é bem mais fácil, né? Quando a gente vai fazer Enem, vai fazer um trabalho da faculdade, vai fazer um trabalho dissertativo, né? Seu objetivo é falar, você vai deixar muito claro o seu objetivo. Você vai fazer uma poesia, aí não vai ficar tão claro. A pessoa vai ter que trabalhar um pouco, né? Então, é uma pergunta importante para fazer. Que nesse texto está claro qual que é o objetivo? E aí as perguntas clássicas que a gente tem que fazer. Quem, onde, quando, o que, como, por quê. E, por fim, a última aí. Como que o autor desenvolve seu raciocínio? O tempo verbal está sendo usado, está tudo no futuro, está no presente, está no passado. E as chaves gramaticais, são as conjunções, né? A tia Olga está aí para dar aula, se precisar. Olhar se tem porém, tem mas, então, portanto, logo. Isso aí ajuda a gente a entender o raciocínio da pessoa, né? E é muito importante, né? Tem muitas vezes que a gente escuta pregações ou estudos bíblicos, enfim, ou começa uma leitura bíblica, né? Em um versículo que começa assim, portanto, sei lá, alguma coisa. Portanto, revestivos do Senhor e do seu poder, da força do seu poder. Mas portanto o quê? O que que ele está falando? Por que que ele está falando portanto, né? Tem alguma coisa antes. Porém, não sei o que, não sei o que, tem alguma coisa antes. Então é bom a gente ficar atento nessas coisas. Nesse caso aqui, vou dar um spoiler, né? O texto começa assim, né? Como que ele começa? Dias depois. Então, Dias depois do quê? depois de alguma coisa que você tem que saber o que é para você não ficar tão perdido no tempo. Aí, no caso, isso entra no contexto Entra, textual. só tô falando assim, que é uma coisinha da gramática, né, do português, mas que te ajuda a lembrar de ver isso, né, para você observar. Uhum. Quando a gente estiver fazendo isso com o texto de Josué, gente, algumas coisas vão ficar mais fáceis. Por quê? Porque a gente vai estudar o livro todo de Josué. Então, a parte do contexto histórico, você não vai precisar fazer toda vez, você vai fazer uma vez. Né? Uma hora ou outra você vai ter que olhar, porque, no caso de Josué, ele vai invadindo várias cidades, né? Que cidade é essa? Quem morava ali? Qual era o costume? Enfim, então, aí vai ser importante, mas não é toda vez que você tem que voltar. Tá bom? Gente, posso mostrar as minhas respostas? Ou vocês ainda querem um tempinho para escrever mais? Eu estou terminando de escrever a parte do contexto. Então a gente vai esperar. Eu acho que essa parte é bom. Isso aí demora um pouquinho mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte, era o que eu esperava mesmo. Esperava. Hoje a gente fez o J e o O. Na semana que vem nós vamos fazer o I e o A, que é a interpretação e aplicação. Então hoje a gente fecha a observação e vocês vão ver que observação já, se você fizer uma observação bem feita, a gente sempre fala isso, né? O resto fica muito mais fácil. A grande maioria dos problemas de pregações, de coisa que a gente ouve, Tirar do contexto. de tirar do contexto, é tudo falta de observação.
Não sei se vocês lembram da gafe crente mais histórica desse Brasil, então nós temos que citar, que é a gafe crente mais histórica do Brasil. Foi o pastor que falava que tinha que dormir com as irmãs, que ele leu o texto de Oséias, e o texto de Oséias falava para ele adulterar e não adúltera. Então ele mudou o verbo, mudou de substantivo, né, de adjetivo para verbo. Vai adultera e aí ele foi e adulterou. Então, observação é muito importante. Depois eu mando o vídeo disso, passou no Fantástico, foi histórico mesmo. E aí, só para frisar, né? Essa parte do pergunte, quem, onde, quando, o quem são os personagens da história, né? E é uma coisa assim, que realmente se a gente não para pensar e para anotar, a gente perde muito, né? Às vezes tem, por exemplo, aqui a gente tem a multidão, né? Que é um dos personagens. E aí a gente pode até deixar de lado também, se não prestar atenção. O onde é onde que está acontecendo a história, quais são os lugares, né, que as pessoas passam, o quando pode ser dentro do contexto histórico, ou sei lá, pode falar, nos primeiros anos do mistério de Jesus. Quando? No ano de tal. Aí vai depender de como que você quer construir, né? O que é o que está acontecendo, ou quais as coisas que acontecem no texto, o como é como essas coisas acontecem, e o porquê essas coisas acontecem. Ficou mais fácil, né? Mas o quem e o onde, eu acho que é mais. Precisa explicar mais mesmo. Que? Engraçado. Eu ainda tô no quem, peraí. O quem eu acho que é um dos que eu mais gosto de fazer. Que é o mais fácil. Eu já terminei aqui. Beleza, Rogers. Vamos esperar o resto do pessoal dar um ok também. Aí, gente, só para vocês entenderem, depois no estudo bíblico, não necessariamente precisa ter todas essas perguntas, tá? Mas você que está fazendo o estudo bíblico, você tem que se fazer essas perguntas para você poder preparar um estudo bíblico, né? Porque um texto trata de muitas coisas, então muitas vezes, dependendo do tempo, né? A gente que sempre fez estudo bíblico na BU, a gente tinha que ficar rápido, não, bom nisso, rápido, porque o estudo bíblico era meia hora e não podia atrasar, porque depois tinha almoço, tinha aula, tem que ser rápido. E quem estudava em particular, na época, era no intervalo, é 15 minutos. Então, assim, o estudo bíblico era, ó, é o pulo. 15 minutos passa voando, então tem que preparar antes, né? Mas não necessariamente você vai mencionar tudo isso. Aqui, como a gente vai fazer o estudo bíblico na igreja, né? A gente pode se delongar mais nessas perguntas, né? E extrair bastante detalhe. Quando a gente for preparar o nosso estudo, podemos fazer todas essas perguntas, sem problema, no próprio estudo.
Vamos lá, gente? Podemos ir ou não? Pode? Aline, Chelsea, Débora, pode dar uma reação no que você falar. Tá bom. Chelsea e Débora, beleza? Bom, vou seguir, então. Vamos lá. A Débora levantou a mão, então tá beleza. Eu anotei aqui algumas respostas que eu coloquei, tá? Não tá necessariamente naquela ordem. Mas aí, vou falando. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa que anotou também, que tá diferente, que tá igual, pode falar também. Ou então, se quiser tirar uma foto ou printar, né, e colocar no grupo aí do WhatsApp, fica legal. Que a gente compartilha, né? Acho que fica bom assim, todo mundo copia e joga lá no WhatsApp. Hoje tem gente jogando que meu WhatsApp apitou aqui. O meu ficou bem simples mesmo. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Qual que é a forma literária? É uma narrativa. Esse é bem tranquilo, né? Uma história. Estrutura. Aí eu coloquei a estrutura que eu dividi. Do 1 até o 4, os amigos trazem o paralítico. Do 5 até o 10, é Jesus discutindo com os fariseus. E do 10 até o 12 é a cura do paralítico. Dá para dividir de outras formas? Dá. Dá para falar de 1 até o 2, Jesus está com a multidão. Depois, do 3 até o 4, os amigos trazem o paralítico. Depois, Jesus perdoa os pecados. Então, assim, dá para dividir Eu fiz diferente. assim, Só que... como eu fiz o meu. Pode falar. Pode. Coloquei assim, a apresentação, então no início, né, só que eu não coloquei os versículos, mas eu coloquei a apresentação no início, então tem a primeira parte, que é a apresentação de uma demanda para Cristo, né, que no caso era o paralítico, né? Depois tem o perdão, o perdão como uma solução do problema e cura para o paralítico, né? E depois isso gera uma consequência no meio lá, que é o confronto do perdão que Jesus tem autoridade para dar com as prerrogativas da lei judaica, né? Então, eu coloquei dessas 3 maneiras, né? E faltou só a cura física do paralítico. Que solução do problema e cura, né? Sim, sim. Não, não tem problema não, Rogers. É a forma que a gente consegue contar a história melhor. Não tem problema nenhum. É a estrutura que a gente dá para o texto. Isso é tranquilo. Essa parte da estrutura é bem de boa. Contexto histórico. Época de Jesus, 30 depois de Cristo. O mundo estava sob o controle do Império Romano. Judeus estavam inseguros e curiosos quanto a Jesus. E a gente tinha conflitos dentro do próprio judaísmo. Contexto literário. É o início do ministério de Jesus. Jesus tinha só 4 discípulos. Aí, por isso que eu falei que é importante. Se a gente não ler um pouquinho antes, você não vai saber que Jesus só tem 4 discípulos. Mas já tem uma multidão seguindo ele. Por quê? Porque Jesus tinha curado um leproso no texto imediatamente anterior, aí juntou uma galera. E, imediatamente depois, Jesus chama Levi, que é Mateus. E aí, mais um discípulo. Então, quando a gente lê antes e depois, a gente vai vendo. E Jesus começa a mostrar quem ele era, filho de Deus com poder. A gente vê isso nessa passagem, tá? Chaves gramaticais. Pode falar, Rogers. Eu coloquei assim, né, que o contexto era um contexto de confronto entre a visão cristã, que estava surgindo o cristianismo através de Cristo, e o contexto religioso judaico, na verdade, né? E coloquei assim, Cafarnaum tinha sinagogas lá, né, nessa região, e sinagogas judaicas. E a visão dos ensinamentos de Cristo acabava contrapondo a visão religiosa judaica, o que representava uma ameaça política e cultural à religião judaica, né? Então, isso gerava um certo atrito também, porque realmente é uma Aí, ó, Roger.
Nessa parte aí, vou te dar uma dica, tá? Você falou muita coisa do contexto, mas você pegou muita coisa que já está na Bíblia, de outros textos, e jogou nesse contexto aí, entendeu? Não tá errado, tá certo. Só que você está pegando coisas já que você já leu de outros textos e está colocando no contexto. Então, a ideia do EBI é a gente sempre buscar o contexto mais simples que tiver para a gente dessa parte, para a gente não trazer essas outras coisas para nossa interpretação. Você entendeu? Entendi. Não é que tá errado. Tudo que você falou tá corretíssimo. É só para a gente lembrar disso, porque essa observação toda que você fez, ela não tá aqui, né? Não tá aqui nesse contexto. Aí por isso que quando eu fiz a minha aqui, eu coloquei só coisas que dá para ver aqui nesse texto, né? Essa parte, por exemplo, 30 depois de Cristo é uma data. Controle do Império Romano é um fato histórico. Judeus inseguros estavam, conflito dentro do judaísmo estava, né? Isso aí já são fatos históricos só para a gente não já trazer as conclusões para cá. Acho que uma das coisas que o Rogers colocou, que eu acho que dá para ser um contexto mesmo daqui, né? É essa questão do já existia sinagogas, né? Nessa Isso região, sim, bom falar. E de existir aí talvez dos mestres da lei, né? Que a gente observa eles aqui nesse texto, terem certo poder. Isso é um contexto. Uma autoridade, né? Sim. Eles têm uma autoridade, eles têm um poder nessas sinagogas e nessas cidades. Isso é um contexto que não leva em conta, assim, o cristianismo, né? Porque nem era uma religião naquela época, nem existia. Jesus estava começando só. Ele nem tinha, tipo... Os 12 discípulos. Nem tinha uma pretensão, assim, digamos assim, né? Claro que Jesus já sabia o que ia se tornar depois e tal, mas estava muito no começo, sabe? Nem tinha esse conflito entre Jesus e o povo, estava só começando. Tanto é que não tinha, que no texto anterior, Jesus pede para o leproso ficar calado, né? Ele fala para o leproso, olha, não conta para ninguém ainda não. Então, já mostra aí, tá bem no comecinho mesmo, tá? Bom, chaves gramaticais que eu anotei, tá? Os verbos estão todos no passado e nas falas, né, estão no presente. O modo é sempre indicativo e imperativo. E a voz sempre ativa, né? É uma história, isso é normal em histórias, né, em narrativas. Tem mudança de pensamento? Tem. Olha lá no versículo 6. Mas alguns dos escribas, então, só de ter o mas, já me mostra que tem um contraponto, né? A cura. Aliás, ao perdão dos pecados. Mesmo sendo mais, mas na minha versão mesmo não tem. Na sua não tem? Não, mas a ideia é opositiva, opositora, sei lá. Inclusive, isso é uma coisa muito boa quando a gente vai fazer no EBI, gente. Sempre leia mais de uma versão da Bíblia, tá? Porque dependendo da sua versão, às vezes você perde alguma coisa, então... Se você não tem mais de uma Bíblia de versão diferente, pesquisa na... Não, todo mundo tem o YouVersion, tem todas as versões lá. Não, eu sei, tô falando assim, às vezes tá lendo no físico, né? E aí pega lá de outra versão. Talvez, assim, a gente gosta de fazer de uma versão mais tradicional para uma versão mais... talvez uma paráfrase igual a mensagem, ou então uma NVI, uma... nova tradução na linguagem de hoje, né, que é mais moderna, então fazer esses contrapontos e eu acho que fica mais claro. E aí uma dica, tá? Para preparar o estudo, eu geralmente indico a NVI. Fica meio termo entre tradicional e moderno. Bem equilibrado, então é uma boa versão, tá? Mas não quer dizer que precisa ser nela. Textos dos evangelhos mesmo, ficam muito tranquilos nas versões mais antigas, não tem problema. É só algumas expressões que às vezes são diferentes. Tem também finalidade, né? No versículo 10 tem um para quê, então tem um objetivo aí.
um propósito, um intuito. E aí no 12 tem o então, que é uma consequência, né? Logo, então, é uma consequência de alguma coisa. Gente, quiser comentar, não pode. Pergunte. Quem são os personagens? Eu coloquei aqui Jesus, paralítico, os seus amigos, a multidão, os discípulos. Eu pus uma interrogação, por quê? Porque não fala, mas aparentemente Jesus já tinha chamado alguns, então é bem provável que algum estivesse nesse lugar também. Seria tipo os E os seguidores. escribas. Oi, Rogers? Seria mais tipo os seguidores, né? Não, eu quis dizer os discípulos mesmo, porque Jesus já tinha chamado alguns. André. Mas isso não tá no texto. Tá antes? Mas não tá no Não, texto. não tá explícito. Não tá explícito, que eu pus entre interrogação. Não tá claro, né? Aí depois, vou falar que eles estavam sim. Mas tá bem implícito. Vou explicar daqui a pouco. Onde? Na casa em que Jesus estava. Onde que é essa casa? Em Cafarnaum. Aí por isso que eu tava brincando, né? Onde Jesus morava? A gente sabe disso. De onde Jesus era, gente? De Nazaré. Então, se ele estava em uma casa em Cafarnaum, provavelmente não era a casa dele. Por isso que eu tô falando, é implícito. Então, se não era a casa dele, é muito possível que seja a casa de um dos discípulos. E, historicamente, entende-se que seja a casa de Pedro, né? Porque antes também Jesus vai até curar a sogra de Pedro, né? Então, ó, tá vendo como a observação é importante? Por isso que eu coloquei lá os discípulos em interrogação. Precisa chegar nesse ponto no estudo bíblico? Não precisa. Mas estou falando para vocês só para lembrar que a gente tem que sempre observar bem, porque às vezes tem um detalhe que a gente não pega, né? Que às vezes a gente lê esse texto, né? Parece que é na casa de Jesus, mas o texto não fala isso. O texto fala que estava em casa. A casa de quem? No meu fala, a casa onde ele estava hospedado. Hospedado, já dá a entender que não era dele, né? Já interpretou um pouco. Quando? Quando foi isso, gente? Eu escrevi aqui de manhã. Aí vocês podem perguntar, por que que você está falando que foi de manhã? Alguém se arrisca? Não? Como é? Eu Não, eu falei o quando aqui, ó, eu falei que foi de manhã. Aí eu perguntei para vocês, por que que foi de manhã? porque tá fresco para todo mundo ficar na porta da casa de outra pessoa. Olha só que interessante. Isso ajuda, né, Bia? Mas o motivo que eu diria que é o principal é que você está levando um paralítico para colocar pelo telhado, né? Então, assim, se fosse de tarde, no fim da tarde, estaria escuro e não tinha energia elétrica, né? Então tinha que ser cedo, de manhã. E o outro motivo é que se você continuar lendo o texto de Marcos, você vai ver que Jesus vai fazer mais coisas e depois ele vai comer. Então dá a entender que é um almoço, uma refeição da tarde, um brunch, sei lá. Então dá a entender que isso aqui aconteceu mais cedo, tá? De novo, não é necessariamente isso, tá? É só pra gente, eu tô colocando isso aqui para provocar, tá? Pra gente ficar olhando o texto bastante. E eu coloquei aqui situação, tinha muitas pessoas no local, a multidão, né? Então, os personagens. Qual que é o fato central? Gente, é a cura do paralítico, não tem como. E qual que é o motivo? Aí o motivo eu peguei do próprio texto. Para que saibais que
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Mostrar a autoridade de Jesus. O motivo é o objetivo, no caso. O motivo da cura, né? A cura foi para isso. É o porquê ou é o objetivo? É porque lá em cima tem o... No caso vai dar no mesmo, né? Eu só não coloquei exatamente igual. Mas é o objetivo. É para isso, né? Consequência. O povo deu glória a Deus. A gente vê lá no versículo 12. Claro, obviamente, o paralítico saiu curado, perdoado. E incitou os escribas. Os escribas ficaram bem bravos com isso aqui. Tá? Observe. Repetição de termos. Gente, eu adorava fazer isso no meu tempo, eu ficava arriscando várias vezes. Qual expressão aparece mais nesse texto? Perdoar pecados, Deus, arrazoar. Tá? Na minha versão é arrazoar, não sei como é que tá nas mais modernas aí. Aqui, nesse aqui eu coloquei comparação de ideias. Não tem, porque não tem uma comparação de ideias, mas tem um contraste, que é entre perdoar pecados e curar. E aí, assim, o contraste que se tem é qual é maior. E qual que Jesus fez? Jesus fez os dois, mostrando que ele era poderoso para fazer os dois. É um versículo novo, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, os fariseus sabiam que perdoar pecados era mais poderoso, né? Aspas, do que perdoar os pecados, porque só Deus podia fazer isso. Proporção e de espaço dado às pessoas, ou a ideia-chave, né? Tem espaço para os dois, né? Tem uma parte que aparece o paralítico, tem uma parte que aparece os escribas. Mas os dois dividem o foco do texto, né? Engraçado. Quando a gente vai ver o texto da cura do paralítico, tem metade do texto que é sobre os escribas, né? E a ideia mais trabalhada é perdoar pecados, tanto que é o que mais se repete. E aí, a ordem das ideias, olha aí. Qual foi a causa e efeito? O perdão, né, o fato de Jesus ter perdoado os pecados dele, foi o que causou a cura, né? E o meio? A cura foi o meio de comprovar a autoridade de Jesus. Olha a progressão de pensamento que tem. O menor, que é a cura, confirmou o maior, que é o perdão, porque a cura dava para ver, o perdão não dava. E aí, uma declaração da passagem, né? Eu sempre gosto de fazer isso, tipo, resuma em uma... Eu até vou colocar isso na interpretação da semana que vem. Qual que é a declaração geral? Jamais vimos coisas assim. Eu peguei a frase do próprio texto, né? Que é o que a multidão diz, né? Todos se admiram, dão glória a Deus e jamais vimos coisas assim. Quer dizer, um homem que vem, perdoa pecado e dá cura. Quer dizer, que homem é esse? Que é isso? Tem alguma coisa de diferente aí. Muito diferente. Aí é isso, basicamente, da observação. Tem mais alguma coisa que alguém observou de diferente, a mais, para acrescentar? Só para falar que depois desse observe, né, são coisas que a gente costuma colocar também na observação, né? A repetição dos termos, a comparação de ideias, porque não ficou lá em cima como tópico, né? Mas são coisas também que é bom sempre que a gente for fazer um estudo, prestar atenção nessas coisas, né? Se tem uma comparação de ideias, e isso, o texto mesmo, né? Se o texto faz isso, e não se a gente está interpretando, se a nossa interpretação do texto está falando alguma coisa nesse sentido. Porque, olha só, a gente está na parte da observação. E a observação, ela é o quê? É você olhar para o texto, sabe? O texto fala isso ou não fala? Isso aí que o Paulo falou, ele até juntou um pouco de... Não interpretação, mas ele foi muito fundo no texto, né? Mas é simplesmente você olhar e ver se tá ou se não tá. Se tem realmente um contraste no texto, o texto apresenta isso, o autor desses versículos dá a entender esse contraste,
existe uma comparação de ideias, existe uma repetição de termos, e aí essa repetição de termos vai depender muito da versão da Bíblia que você está usando também, mas em geral vai ser muito parecida, enfim. Mas é bom isso mesmo. Aqui, gente, a gente só observou. Eu não interpretei nada ainda. Não tem interpretação, Não tem nada vindo da gente, digamos assim. Tipo assim, a gente não chega... A conclusão dessa parte não é dizer assim, nossa, Deus cura pecados, Deus cura pecados, Deus perdoa pecados, Deus tanto perdoa quanto cura. A gente não está querendo chegar ainda nessa conclusão, né? É só uma observação, você tirar... Por enquanto, a gente está só observando, né? Então... Eu não sei se a Débora e o Rogers que estudaram para concurso, eu não sei se mais alguém também, quando a gente faz questão de interpretação questão de língua portuguesa, né? Tem questão de interpretação e observação. Eu esqueci o nome que eles dão. Mas tem dois termos que são muito parecidos, mas tem perguntas que eles fazem, tipo assim, qual temática sobressai mais no texto? Isso seria uma pergunta de observação. E aí, outra pergunta seria, o que o texto quis dizer? Isso seria já uma interpretação, você dizer o que o autor quis falar sobre isso. E isso, nas provas de concurso, isso faz todo sentido, sabe? Faz toda a diferença. Se você pegar uma questão de interpretação e responder como se fosse de observação, você vai errar. Isso daí eu aprendi no último concurso e realmente, cara, é uma coisa muito, muito doida. E aí só para fazer o paralelo, né? Porque aqui também é o texto mesmo que fala e não precisa preocupar. E quando a gente observa bem, fica bem mais difícil interpretar errado. Sim. É claro, gente, tem textos que são muito difíceis de observar bem. Você pega um texto, uma carta de Paulo, é difícil. Até Pedro fala, né? Paulo escreve coisas muito difíceis. Então, assim, claro, tem texto que é mais difícil, mas observando bem vai te ajudar a interpretar. Roger, diga. Não, eu ia comentar, né? Então, existe uma diferença entre observar e interpretar, sendo que no observar você vai ficar mais atento a responder o como e talvez ao que, né? Enquanto que na interpretação você parte mais do porquê. Seria isso? Assim, tem alguns porquês que você até pega na observação, certo? Por exemplo, nesse texto aqui, por que Jesus curou o paralítico? A gente não precisa interpretar. Jesus mesmo falou, no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, quer dizer, ele curou para confirmar a autoridade dele. Então, é um porquê que está respondido só com observação. Você não precisa interpretar nada. Agora, o que é uma interpretação, Rogers? O que é o Filho do Homem? Que autoridade é essa para perdoar pecados? Por que Jesus agiu dessa forma com os escribas? Aí já é uma questão de interpretação. Por que Jesus primeiro perdoou? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Isso. Por que Jesus perdoou se na verdade o cara estava paralítico? Essa daí já é uma pergunta que não dá para você responder com observação, Então, geralmente... Eles levaram o paralítico, ao invés de Jesus curar, ele perdoou os pecados. Por que Jesus fez isso primeiro? Então geralmente, os porquês ficam mais na hora de interpretar mesmo, né? Ficam. Às vezes tem um ou outro porquê que vai ficar aqui no texto. Tipo, por que fez isso? É uma coisa que a gente já pega algumas dicas aqui, né? Que ele fala no versículo 10.
Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então, disse ao paralítico, levante-se, pega a sua maca e vá. Então, o motivo dele era para mostrar que... Tem muitos textos, Rogers. Depende muito do texto. Tem texto que, às vezes, tem muitos porquês respondidos no texto. Tem outros que não. Então, vamos pegar um exemplo. Parábola do semeador. Depois Jesus vai explicar a parábola. Todos os porquês vão estar respondidos. Concorda? Que ele mesmo vai explicar. É mais fácil. Tem outros que não. Tem outros porquês que você não vai conseguir só observando. Você vai ter que interpretar, né? Jesus até brinca, né? Aqueles que tendo olhos não viram e tendo ouvidos não conseguem ouvir, né? Então, se você não interpretar, você não vai conseguir, né? E a gente vai falar bastante disso na parte de interpretação. Que Jesus briga muitas vezes com os escribas, né? Ele fala, vocês não creem em mim, mas todas as escrituras falam sobre mim, quer dizer, eles não estavam interpretando, ou não estavam observando. E Jesus mesmo falou que a Bíblia falava sobre ele, então quer dizer, alguém não leu, não interpretou. Olha que interessante, né? Mas está correto. A maioria dos porquês, que são coisas que não estão no texto, vai ser respondido na interpretação. Ou não, né? Dependendo, não vai ser respondido. Por que Jesus escreveu no chão quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, gente? Você pode conjecturar, mas você não vai ter a resposta. O que Jesus escreveu? O que Jesus escreveu? Enfim. Então, só para ficar claro isso, tá bom? Gente, é isso para hoje. Não sei se vocês querem comentar mais, querem dar um feedback se gostaram, se não gostaram. Se quiser falar no WhatsApp também. Se vocês quiserem compartilhar também as respostas. Compartilha todo mundo, gente, no WhatsApp. Todo mundo põe a sua, tira uma fotinha ou manda. A minha ficou meio bagunçada. Não tem problema. A minha também ficou assim, bem simples demais. Não tem problema, Roger. Manda lá. Manda o que vocês fizeram. Porque aí, você vendo o que o outro fez, você fica, nossa, que interessante. Teve uma coisa que eu queria falar. No como, né? Naquelas perguntas. Pergunte a... Vou subir aqui. Pergunte, faça perguntas ao texto. Quem, onde, quando, o que, como, por quê. Aí no como, eu achei legal que... Como que Jesus faz esses milagres, né? E esse... primeiro perdoar os pecados e depois curar o paralítico. Ele fala, através da fala. Eu não sei se você falou isso. Não falei. O como, né? Eu acho que você pulou o como. Ele faz isso através da fala. E isso também vai mostrar algumas coisas sobre Cristo, né? Vai levar a gente a interpretar e a aplicar na nossa vida algumas coisas. Só isso mesmo. Sim. Depois eu vou falar um pouco mais também sobre isso da fala na interpretação. Porque, assim, é aquilo, né? Eu já fiz um estudo e eu pensei nele de uma forma. Então, às vezes, vale a pena você trazer alguma coisa da observação já na interpretação, né? Já interpretado. Mas, enfim, vamos por partes, tá bom? Por hoje é isso, gente.